Hoje no programa Direto ao Ponto nós vamos falar sobre comunicação não violenta ou também chamada comunicação empática. O que é isso? A comunicação não violenta, como o próprio nome diz, é um método que busca treinar as pessoas a se comunicar de uma forma não violenta. E para isso usa uma linguagem mais amorosa, menos julgadora e mais consciente. Para falar sobre a comunicação não violenta, que também é falada CNV, né, as iniciais, eu tenho aqui ao meu lado a Márcia Pires. Ela é coordenadora de recursos humanos e que faz treinamento, né, de pessoas e equipes para desenvolvimento corporativo. E nesses treinamentos ela usa a comunicação não violenta. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Alexandra. Obrigada novamente por estar aqui falando com os seus ouvintes, seus assinantes, hoje sobre um tema que é muito importante. Nós falamos sobre ele, principalmente no mundo em que a gente vive, na atual circunstância. Sim, para diminuir essa violência aí que a gente acaba utilizando, às vezes até sem perceber na comunicação. A comunicação não violenta, para quem não conhece, ela foi desenvolvida por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, um norte-americano. Ele desenvolveu esse método no final dos anos 60 e teve muito resultado. Ele teve resultados muito bons. Ele começou a aplicar esse método em escolas e universidades que estavam tentando deixar a segregação racial, que a gente sabe que foi muito forte nos Estados Unidos. E isso gerava muitos conflitos. Ele aplicou esse método, teve resultados excelentes e depois foi crescendo. Ele foi sendo chamado para aplicar esse método em áreas de conflitos históricos como Jerusalém, Palestina. Aplicou esse método dele em países em guerra e também aplicou esse método com pessoas, né, nas suas vidas comuns, no seu dia a dia, para resolver aqueles pequenos conflitos que podem, às vezes, se tornar grandes conflitos. E depois de fazer essa breve apresentação aí do Papa, né, da CNV, eu queria perguntar para a Márcia quais são os principais pontos que uma pessoa que quer começar a aplicar a comunicação não violenta na vida dela, ela tem que reconhecer. Pois é, Alexandra, vamos partir de uma premissa básica, né? A comunicação ela é um processo. Vamos lembrar que, como processo, ela tem os seus elementos. Então, premissa básica para a gente compreender que todo o processo de comunicação, ela parte dos elementos. Então, quais são esses elementos, né? A mensagem, o meio, o emissor, o transmissor e a compreensão dessa mensagem. Seria assim a cereja do bolo. Se a mensagem foi passada, ela não tem que ser só passada, ela tem que ser compreendida, né? Então, sem um desses elementos, a gente vê que não houve comunicação. Sim. E a partir daí, a gente começa a pensar que comunicação é a nossa base no dia a dia, ela é essencial para a vida em sociedade, né? E hoje, o que a gente assiste muito em todos os meios sociais, mas em alguns de uma forma um pouco mais pronunciada, é o aumento dessas ocorrências de comunicação violenta. Então, a comunicação não violenta, ela vem justamente para nos ensinar como falar de maneira, como você já citou aí, né, mais amorosa, para que a gente não só não prejudique os nossos relacionamentos, porque a gente precisa deles no dia a dia, seja no meio de trabalho, seja no meio, seja em casa, seja no relacionamento, seja com os amigos, né? Nós precisamos nos comunicar para poder viver em sociedade. Verdade. E acho que o Marshall Rosenberg, ele era uma pessoa de uma percepção muito fina, né? E uma pessoa assim que ia fundo nas coisas. Então, ele acabava usando um termo que eu acho muito bonito, que ele fala sobre o natural giving, né? Que a gente pode traduzir assim como o dar natural, seria a tradução literal, mas isso também pode ser traduzido como dar de coração. Então, ele fala que nós, seres humanos, fomos criados para jogar o jogo do natural giving, que é o dar de coração, mas que muitas vezes, pela forma como fomos criados, pela sociedade que construímos e pelo ego, a gente acaba entrando no jogo do quem está errado e quem está certo.
Então, é esse jogo competitivo, onde um tem que sempre estar errado e um tem que sempre estar certo. E ele vem com esse método dele para acabar com isso. Não, chega, não tem quem está certo e quem está errado. Vamos dar de coração, praticar o natural giving, sem exigir nada em troca. Que é mais difícil, porque aí o ser humano se despir de todo o seu egoísmo, basicamente, não é? Muitas vezes se reconstruir, porque isso exige uma dose gigantesca de olhar para dentro. Lembremos também que tudo parte do autoconhecimento, então, para que você saiba lidar com a emoção do outro e com a necessidade do outro, que é a premissa da comunicação não violenta segundo Marshall, você tem que se conhecer primeiro. E para se conhecer, você tem que tomar contato consigo, consigo profundamente, para você entender quais são os seus mecanismos de reação, de defesa, sejam quais forem, e trabalhar esses seus mecanismos também de forma profunda, para poder se comunicar sem violência com o outro. Sim. Eu sei assim, que um dos primeiros pontos, como você falou, vai ter o autoconhecimento, né? E tem também um ponto que eu acho que é um dos pontos chaves da comunicação não violenta, que é o não julgamento. Então, é o observar sem fazer julgamento. E o Marshall, ele até cita um filósofo oriental que eu gosto muito, um filósofo indiano que chama Krishnamurti, e ele falava, né? Observar sem fazer julgamento é a forma mais elevada da inteligência humana. A CNV se baseia nisso. E eu sei que é difícil, mas é muito legal treinar a nossa mente nesse sentido, né? Vamos só observar, vamos tentar fazer o olhar neutro e sair do certo, errado, bom ou mal, normal, anormal. Queria que você falasse um pouquinho desse processo de treinar o não julgamento. É difícil, Alexandra, não dá para a gente falar, é fácil, é simples. Quando você toma uma conexão maior com o tema, porque você se doa, né? Como o Marshall sempre falou, quando você se doa, a partir de um momento isso se torna mais natural e você automaticamente se vê com uma sensibilidade muito mais aflorada para observar onde está isso no exterior a partir de você mesmo, de como você se coloca no mundo e diante das outras pessoas, como que você se relaciona com ela, né? Porque toda vez que a gente faz um trabalho assim, por exemplo, com equipes, né, no meio corporativo, quando a gente trabalha isso, é bastante presente quando a gente treina uma coisa no mundo corporativo que são os feedbacks, né? Então, sei lá, um exemplo aqui. Os líderes, os responsáveis, os chefes de um grupo ou de uma pessoa têm que dizer para ela se o trabalho dela está indo bem ou não. Então, nessa hora, este líder, ele tem que praticar uma comunicação não violenta. Mesmo que ele vá dar um feedback assim, olha, a sua atuação não foi eficaz, não foi eficiente, não nos satisfez como empresa, mas ele vai ter que achar o modo de falar isso sem ofender aquela pessoa, né? E sem trazer o desencorajamento e a desmotivação, porque uma palavra ou uma única frase pode fazer com que esta pessoa não se sinta mais motivada, não queira mais pertencer àquele trabalho, àquele grupo ou àquela realidade. E não necessariamente precisa ser assim. Então, a gente trabalha a comunicação não violenta sob essa perspectiva de senso de observação mesmo. Como é que eu vou colocar para o outro aquilo que eu tenho necessidade de dizer, olha, o trabalho dele pode ser melhor. Como eu falo isso sem desqualificá-lo? Então, se a gente for procurar um caminho de uma simplificação, mas sem banalizar, né, o comportamento, sem incorrer numa banalização que é muito comum, a gente está dizendo o seguinte, que eu vou buscar um caminho de falar com amor, verdade, e como eu falo isso? E como eu pratico essa comunicação não violenta a partir do não julgar. Do não julgar. E do senso de observação. Do senso de observação. Legal você trazer um exemplo prático, né? Porque eu espero que quem esteja assistindo se interesse por buscar esse tema. E porque é muito bom, traz resultados muito bonitos, assim, muito gostosos para a nossa vida. Até
Quem quiser ler o livro que é o clássico aí, o livro leva o nome do método, Comunicação Não Violenta, e é do Marshall, né? Foi um best-seller, né? Do Marshall Rosenberg. E você citou um exemplo, eu separei aqui para contar para os telespectadores uma historinha que eu acho que dá bastante a ideia de como ele trabalhava. Ele conta uma história que ele chega num colégio e que está tendo um conflito muito forte entre o diretor e os professores. E ele é chamado lá, porque a coisa tá feia. Os professores acham o diretor assim chatérrimo, então tá um clima pesado na escola. Ele senta com os professores e pergunta... ele senta com os professores e pergunta, mas o que acontece? Por que vocês não estão conseguindo lidar com o diretor? Um deles fala, ele tem a boca grande. Então Marcia fala, mas o que significa ele tem a boca grande? A outra professora explica, eu sei o que ele está querendo dizer. Ele fala demais. Mas aí o Marshall vai apontando para eles, tudo que vocês estão me contando já tem um julgamento embutido. Tenta tirar o julgamento. Vamos lá, vamos tentar. E daí um outro fala, o diretor, ele acha que só ele tem coisas valiosas para dizer. Tem julgamento também. Como é que o professor sabe o que está dentro da cabeça do diretor, se ele acha ou não que as coisas que ele fala são valiosas? E, por último, um outro professor fala, ele quer ser o centro das atenções. Então, todas essas frases têm aí julgamentos embutidos. E o Marshall vai conversando com aquela equipe de professores e consegue extrair algo objetivo. Depois de muitas horas, o que eles queriam dizer é que aquele diretor, toda vez que eles se reuniam em equipe, ele aproveitava qualquer pretexto para contar causos de infância e causos de guerra. E sempre atrasava em 20 ou 30 minutos as reuniões. Então estava todo mundo de saco cheio mesmo daquele diretor. Então ele falou, agora vocês me deram algo objetivo e específico. Ele fala muito da infância e da época da guerra. Isso atrasa nossas reuniões e está todo mundo insatisfeito. Então, conseguiu chegar a um veredicto objetivo, sem julgamento, para, então, apresentar para o diretor e ver, então, se ele cortava, né, as digressões dele e cumpria a agenda, o horário, sem irritar o corpo docente. Então, aí eu vejo um exemplo bem prático de como a gente pode ir trabalhando, refinando, apurando, para ir tirando os julgamentos e entrar numa frase final que seja um fato e que não seja um julgamento, né? Porque, afinal de contas, nesse contexto que você está contando aqui para os ouvintes, bastava, né? Vamos imaginar aqui o mundo ideal, né? Bastaria, talvez, que alguém dissesse, diretor, por favor, a gente prefere ocupar melhor o tempo da reunião, falando disso tudo aqui que é importante para nós e disso daqui que é importante para nós, porque nós estamos percebendo que o tempo da reunião está se estendendo um pouco, a gente queria aproveitar melhor. Sem necessariamente você apontar um comportamento do outro, muitas vezes isso é até necessário, mas... Talvez fosse necessário falar... Diretor, você está fazendo muitas digressões sempre. Vamos deixar esses assuntos para um outro horário para a gente não atrasar as reuniões. Aí vai de sentir o feeling e falar com amor, como você fala, né? Amor, verdade. Quem me conhece bastante sabe o quanto eu falo disso, que também foi um dia um aprendizado que mudou minha vida para sempre, que existem, resumindo aqui, né, para os seus assinantes, existem 4 maneiras, basicamente, de você falar qualquer coisa, a qualquer momento, para qualquer pessoa. Então, é com amor, verdade, amor, mentira, desamor, verdade e desamor, mentira. Talvez aqui pelo nosso tempo, né, que é bastante curto, quem sabe algum dia a gente possa voltar. Mas no mundo ideal seria sempre falar com amor e verdade. Às vezes você está falando com amor, mas está com uma mentira junto. Aí o contrário, você fala com desamor, uma coisa que é verdade. Então, tipo, quando você fala uma verdade, mas de uma maneira grossa. E o pior, quando você fala sem amor e mentindo. Não, o pior quadrante aí. Desamor, mentira. Desamor, mentira, que é quando você absolutamente desqualifica o outro mesmo, né? Você não presta para nada, quem é você nessa vida, quem você está pensando que você é. A gente vê que tem muito isso, e às vezes isso é usado puramente como um mecanismo de defesa. Não é? Então, perceber essas nuances das relações a partir do nosso autoconhecimento também, da nossa perspectiva de não julgamento do outro,
ajuda muito a mediar conflito, ajuda muito a resolver muitas situações difíceis que exigem que a gente tenha coragem de lidar com aquela situação. Sim. Fugir também não resolve. Fugir. Não resolve. Outro ponto que eu acho importante a gente destacar também é o da responsabilidade, né? De chamar a responsabilidade para si. Porque o Marshall também ele criou uma maneira assim, didática, né? Mais brincalhona de falar das linguagens. A linguagem violenta ele chamava de linguagem chacal e a linguagem não violenta de linguagem girafa. Por quê? Aí é uma brincadeira dele que ele conta que a girafa é o animal terrestre que tem o maior coração, é o maior coração do reino animal. E como a linguagem que ele propõe é uma linguagem que venha do coração, ele chamava de linguagem girafa. E ele fala assim, a linguagem chacal, que é a violenta, ela teria 2 pontos fortes aí, né, que caracterizariam ela. Que seria essa linguagem com bastante julgamento e uma linguagem burocrática. Que você sempre joga a culpa numa ordem superior, tipo assim, eu fiz porque me mandaram, eu fiz porque é a política da empresa. Então, todos nós já fizemos alguma vez isso, de jogar a culpa para uma instância superior, para o outro, tirar a responsabilidade. E aí, nesse ponto, ele conta um exemplo de que eu acho muito engraçado. Até ele estava dando um treinamento e ele falou, nós temos que ser responsáveis pela nossa escolha e ninguém faz nada se não quiser. E uma mulher, então, uma senhora revoltada, levantou a mão e fala, tem coisas que a gente faz, sim, que a gente não quer. Eu, por exemplo, eu cozinho todo dia e eu odeio cozinhar. Então ele foi demonstrar para ela que ela tinha que chamar a responsabilidade para si dos atos dela e que se ela estava cozinhando todos os dias da vida dela era porque ela queria. E que se ela não quisesse, ela tinha que dar um jeito de comunicar marido e filhos que ela não iria mais cozinhar. Resultado, essa mulher se encorajou, comunicou à família que não iria mais cozinhar porque ela não era feliz cozinhando todos os dias. O Marshall fala que fica até meio preocupado, mas ele conhecia a família. Depois de uns meses, ele encontrou o filho mais velho dela e eles conversaram sobre isso. E o filho mais velho relatou, graças a Deus ela parou de cozinhar, porque ela parou de reclamar a cada refeição. Ela era uma mulher reclamona, ela ficou mais leve, mais feliz. Então, assim, a partir de uma fichinha que caiu, através de um treinamento que ela fez com o Marshall, ela conseguiu reconhecer que ela podia ter uma escolha, que ela não era obrigada a fazer o que ela não queria. E isso também eu acho que é maravilhoso e pode resolver o problema de muita gente. Exato. Vou te contar rapidamente a minha conexão pessoal com isto. Eu fui uma criança, até o início da minha adolescência, criada... minha mãe nunca soube dialogar. Sim. Sempre grito. Ou então, não necessariamente grito, que é o que é importante frisar, que não necessariamente a comunicação violenta está falando de um xingamento, ou de uma ofensa, ou de um palavrão, ela também parte de uma base do desqualificar o outro, não é? Às vezes até de forma sutil, né? De uma ironia, né? Então, de alguma maneira, vamos lembrar que o ser humano, ele é, por natureza, violento, mas todos, 100% dos seres humanos são potencialmente não violentos. Todos nós temos o potencial para desenvolver um lado contrário a este instinto violento que é do ser humano, não é? Então, já desde muito nova, eu percebia, e foi essa minha conexão com o Marshall, minha identificação imediata com ele, né? Eu já percebia que tinha alguma coisa ali que não era errada, porque o ser humano, a vida não é de beligerância. Então, nós somos pacíficos. Sim. Nós somos, em maioria, pacíficos, né? Não estou falando de países que vivem em guerra, por exemplo, isso é outra história, mas para conviver em sociedade, nas sociedades que são civilizadas, a nossa comunicação ela deve ser mais não violenta possível, mais com o amor, verdade possível, mais com o seu doar possível. Até porque é assim que nós somos mais felizes, né? E não só felizes, né?
mas mais conectados uns com os outros. Então, quando você se comunica de forma não violenta com o outro, você obtém dele a cooperação. Nas empresas a gente trabalha muito isso. Quanto a sua comunicação, quando ela é baseada em efetividade e amor-verdade, quanto você obtém de cooperação? Que a cooperação ela é necessária para que as coisas deem certo em todos os meios, mas na empresa a gente fala bastante isso, que é preciso. Que é essa linguagem não violenta, que a gente falou, né, da linguagem chacal, violenta, e a não violenta da girafa, que é estar consciente das suas escolhas, né? Bem consciente das suas escolhas, assim como ele fez aquela mãe que cozinhava e odiava cozinhar, reconhecer que ela tinha poder de escolha, né? Sim, todos nós temos, né? Mas o que nos falta é, às vezes, a capacidade de reconhecer isto. Então, e é isso que a gente pode trabalhar. Com autoconhecimento e com a observação sempre aflorada. Eu diria para você que 24 horas. 24 horas. É um treinamento, dá para treinar. E como você estava citando que às vezes a comunicação violenta ela pode ser mais sutil, através de uma ironia, da desqualificação mais sutil do outro. Tem uma frase aqui que, por exemplo, é um namorado conversando com uma namorada e ele fala assim: o que você diz me magoa. Isso, pelo método a gente ouve essa frase e acha a frase de um coitadinho, né? O que você está falando para namorado, o que você diz me magoa. Num senso comum, essa frase não seria considerada violenta, mas dentro do método do Marshall, ela é considerada uma comunicação violenta, porque está jogando para o outro a culpa. Então, eu queria que você, porque eu acho que esse é um exemplo bem legal de uma frase que ao senso comum parece ser uma coisa tranquila, não violenta, mas no método do Marshall acaba sendo violenta. Eu queria que você comentasse, que daí fica bem prático para eles entenderem. Eu vou te contar sobre uma coisa que é muito comum acontecer, não só nas empresas, tá? Em todas as relações e relacionamentos. Foi, inclusive, objeto do meu estudo de tese no MBA, que é Kahneman. Ele é um sociólogo, um estudioso, ele formulou essa teoria, que é do triângulo de Kahneman, né? Que chama-se porque ele foi o autor. São as vítimas que elegem os algozes e recorrem a salvadores. Então, enquanto eu não me comunico sem violência com você, eu estou diante de você dizendo: poxa, tudo que você faz me prejudica, me chateia, estou jogando para você uma responsabilidade, e aí eu digo ali para outra pessoa: olha, Alexandra, que coisa, a gente não consegue se dar bem, mas, poxa, tudo culpa dela, olha o jeito que ela sempre fala comigo. Sim. Então, a gente não cresce com isso. Essa triangulação de uma dependência até, né? Porque o algoz depende da pessoa que está sendo vítima, que depende de um salvador. Isso, né? É um jogo muito recorrente. Se você observar, né, as pessoas, quando elas não assumem que elas são responsáveis, elas geralmente se portam como as vítimas, né? Ela é sempre a vítima, que recorre, ela elege o seu algoz e recorre a um salvador. Então, ela não baseia nisso num aprendizado para mudar a comunicação não violenta com o outro. E muito legal você falar dessa triangulação, e acho que um ensinamento muito valioso. Eu sempre cito yoga, né? Que quem me acompanha sabe que eu estou estudando profundamente yoga, e é um conceito muito legal que tem a ver com isso, que a gente trabalha bastante no yoga, assim: eu não controlo o que o outro faz para mim, mas eu controlo como eu vou lidar com isso que chega para mim. Então, quer dizer, no meu universo interior, sou eu que mando. Então, assim, no mundo, nas interrelações, vão chegar fatos, atos, que talvez você desgoste, mas como você vai trabalhar com eles aqui dentro, isso é você que manda. Sim, e é a escolha sua. Você pode escolher a respeito disso. Então, se eu tiver que deixar aqui uma mensagem, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, seria essa: que as pessoas elas se dispam, dispa-se do seu egoísmo, porque isso é muito egoísta. Você não querer se autoconhecer e querer impor ao outro aquele senso comum, né, Alexandra? Eu sou assim mesmo.
Não, você pode ser. Estamos aqui para evoluir, né? Estamos aqui para evoluir. Vamos todo mundo evoluir junto. Legal essa mensagem. E aí tem que mergulhar no autoconhecimento mesmo, que é uma viagem linda, né? E pode. Então, existem vários recursos que ajudam nisso. O yoga é precioso, não é? Porque quando você para respirar, inspirar, mentalizar, tomar contato consigo. Eu estou falando com uma mestra, estou diante de uma mestra. Quem sou eu aqui para falar isso? Mas é só com um exemplo de que muitas vezes é só uma questão de parar, inspirar, oxigenar o seu cérebro. Olha, eu acho maravilhoso que você fale isso, porque às vezes as pessoas acham que os recursos de yoga são muito mirabolantes e não, eles são muito ao contrário. Yoga é simplicidade. Então, realmente, respirar é a nossa primeira ferramenta de autoconhecimento, de autoconsciência. Então, se fosse eu achei maravilhoso, dar uma dica bem simples e prática. Está numa situação desafiadora, respira. Porque quando você respira, você ganha tempo para perceber e observar, em vez de julgar, que é isso que nós estamos fazendo, né? É a partir dessa oxigenação cerebral. Então, com essas mensagens aqui, né, super positivas, eu agradeço a participação da Márcia Pires no Direto ao Ponto. Muito obrigada, sempre um enorme prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu que tenho sempre que agradecer e gratidão enorme por estar aqui falando com os seus assinantes, Alexandra. E lembrando que o tema é extenso, né? E a gente pode, em outros momentos, voltar a falar, abordar outros pontos. Os assinantes podem dizer, olha, gostaria de ouvir mais profundamente sobre um ponto que vocês falaram. Mas autoconhecimento é tudo. É tudo. Obrigada, querida. Obrigada.